Bom dia, que o Senhor Jesus esteja contigo. Nós queremos andar mais perto cada dia de Jesus, porque é com Ele que queremos viver a eternidade. O Senhor Jesus nos alcançou, nos fez suas ovelhas para andarmos com Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nós vamos cantar esse cântico perto de Jesus. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te só me consagro já, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Vamos continuar a estudar, a meditar sobre o quanto é importante buscarmos santidade. A palavra de Deus nos conclama a sermos santos. Deus nos deu uma ordem: sede santos, porque eu sou santo. Se vivemos na presença de um Deus santo, mais do que natural, óbvio, procurarmos santidade. Procurarmos agradar a Deus, porque Ele é santo. O pecado nos separa de Deus, é o que a Bíblia diz. Então não temos prazer em algo que nos separa de Deus, visto que queremos viver nele e para Ele, porque dele recebemos a verdadeira vida, a vida eterna. Vamos ler alguns textos que falam sobre o valor da santidade, para que nos estimule cada dia a buscar essa santidade. Nós não devemos pecar. Como diz a 1 João 2:1, filhinhos, não pequeis. Se pecarmos, podemos recorrer ao sacrifício de Jesus, mas não porque queremos pecar, porque nos acomodamos a pecar. Não, pecado na vida daquele que nasceu de novo, naquele que entregou a sua vida para Jesus, é um acidente. Temos uma natureza pecaminosa e enquanto estivermos nesse mundo, enquanto não tomarmos posse da ressurreição, estivermos já na eternidade, vamos ter que lutar contra o pecado. Vamos ter que vigiar, vamos ter que ser cooperadores da obra que Deus fez em nossa vida, quando nos deu essa oportunidade, nos deu essa vida em Jesus. Nós vamos ler alguns textos. 1 Pedro, eu vou ler na versão transformadora, e você acompanhe, se você quiser, na sua Bíblia, na versão que você tiver. 1 Pedro 1, de 13 a 19. Então diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole.
O cristão não foi chamado para ter uma vida relaxada, acomodada ao pecado, abusando do sacrifício de Jesus, desvalorizando o que Jesus fez. Posso viver em pecado porque eu sou salvo pela fé, pela graça. Meu querido, como viveremos no pecado, como diz Romanos 6:1, se morremos para ele? O próprio batismo diz: fomos sepultados com Cristo, crucificado com Jesus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então vamos continuar. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo foi revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositem sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Deus nos chama a uma vida de santidade, a uma vida de amor, a não viver a mesma vida que vivíamos antes de conhecer o Evangelho. Então vamos continuar. 1 Pedro, agora 2, capítulo 2, do versículo 9 a 12. Vós, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, não apenas escolhidos, mas nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amado, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. O crente foi chamado, querido. Ele disse: se você roubava, não roube mais. As primeiras coisas que a igreja decidiu a respeito dos gentios que se convertiam está lá em Atos. Duas vezes em Atos 15, Atos 21, capítulo 15 e 21, diz assim: deixa as relações sexuais ilícitas. Então, sabemos que a palavra de Deus nos manda a ter domínio próprio. Nós somos pecadores, nós temos tendência para muita coisa errada, mas o nosso desejo é ser santo como o Senhor é santo, em todos os aspectos. A tendência, a fraqueza deve ser levada diante de Deus. Como a palavra de Deus diz, muitos se fazem eunucos pelo reino de Deus. O que te interessa mais, querido? Essa vida passageira, usufruir de todos os desejos que você tiver, sejam eles pecaminosos ou não? Ou você vive com os pensamentos lá no alto onde Cristo vive, pensa nas coisas lá do alto onde Cristo vive?
Aqui tudo passa, querido. Leve os seus desejos, se eles forem pecaminosos diante de Deus. E se não forem pecaminosos, também leve diante de Deus. Porque Deus nos chamou a viver uma vida santa. E nós queremos fazer o que lhe agrada. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Mas eu vivo para agradar ao meu Deus. Então, agora vamos para o versículo 21 a 25 ainda em 1 Pedro 2. Ele diz o seguinte: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. A Bíblia, por acaso, diz que se Jesus sofreu, não precisa sofrer mais? Não. A palavra de Deus nos diz que é para seguir os passos de Jesus. Nós não vamos sofrer para comprar a vida eterna. O nosso sofrimento não vai nos salvar. Mas nós fomos salvos para seguir os passos do nosso Salvador. Como ele sofreu, nós vamos sofrer. Sofrer perseguições para não negar a nossa fé. Sofrer dominando os desejos carnais, os desejos da cobiça. Vivendo para uma vida eterna na presença dele. Então aqui diz, ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu. Mas deixou seu caso nas mãos de Deus. Deixe seu caso nas mãos de Deus, seja ele o que for, perseguição pela sua fé, sofrimento por doença, sofrimento por qualquer motivo, desejo pecaminoso que vem no seu coração, mas você leva diante de Deus, você renuncia aos prazeres passageiros para que possa usufruir de prazeres eternos. É como o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Nós não vivemos para os prazeres passageiros. Por isso, a esposa, que muitas vezes tem um marido doente, ela pode suportar ficar sem sexo, não trair o marido, mas cuidar dele na doença. Isso é amor. Ela renuncia aos prazeres da carne. O solteiro renuncia aos prazeres da lascívia por amor a Deus. Qualquer pessoa tem sofrimento para praticar a palavra de Deus, mas tem o seu coração naquilo que é eterno e sabe que esse sofrimento é passageiro e que ele vale a pena. Então, vamos deixar os nossos casos na mão de Deus e fazer a vontade dele. Agora vamos para 1 Pedro 4, de 1 a 5. Que diz o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Se nós pudéssemos tirar isso da Bíblia, né? Nós pudéssemos tirar e dizer, não, Jesus já sofreu, agora graça é graça. Graça, querido, a graça que nos alcançou em nossos pecados quando nós éramos inimigos de Deus, é a mesma graça que nos sustenta para fazer a vontade de Deus. Se foi grande a graça para nos salvar em nossos pecados, essa graça é grande para suportarmos qualquer sofrimento por amor ao reino de Deus, por amor a Jesus, valorizando o seu sacrifício. Eu quero ler de novo para vocês porque é muito forte. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer. Aqueles que não creem, imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso as difamam. Lembre-se, porém, que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Então, meu querido, não dá para você seguir a Jesus e ter a vida eterna e amar o mundo.
O sistema mundano de lascívia, de desejo carnal, de cobiça, é o sistema de Satanás. O mundo jaz no maligno. Para você seguir a Jesus, você vai ter que sofrer. A estrada é estreita. Vai ter que pegar a sua cruz e segui-lo. Há sim sofrimento, mas vale a pena, porque vivemos para um reino eterno. Descobrimos em Jesus, ele nos abriu os olhos, que a vida não termina aqui, não termina com a morte. Buscar a morte para isso chegar rápido não é opção. Ele deu a vida, ele atira. Se ele quer que permaneçamos aqui, é aqui que temos que ficar e servi-lo. Servi-lo porque valorizamos o que ele fez por nós e a graça nele para andarmos na sua presença. Vamos continuar lendo. Agora vamos ler em Hebreus. Hebreus 6, de 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram? Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Nós precisamos, querido, em Jesus produzir frutos para a honra e glória do seu nome. Quanto mais nós conhecemos, mais de nós é exigido. Nós precisamos nos ajoelhar e buscar dele ajuda para ter uma vida santa e produzir frutos. Hebreus, nós vamos ler ainda capítulo 10. Hebreus 10. Diz o seguinte, de 26 em diante. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Meu querido, viver em pecado é desvalorizar o sacrifício de Cristo. O que resta para alguém que, em vez de valorizar o sacrifício de Cristo e pela gratidão, buscar uma vida santa, o que resta para essa pessoa se viver em pecado? Não resta mais nada. Arrependa-se, prostre-se diante de Deus, confesse os seus pecados, para que possa viver uma vida santa. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu quero encerrar lendo em 1 João, capítulo 3, de 1 a 10. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa é a nossa esperança, o nosso desejo. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Nós não estamos como filhos de Deus estabelecendo, fincando nossas raízes nesse mundo. Eu quero ser feliz e se eu tiver que fazer qualquer coisa para ser feliz, ainda que eu tenha que pecar, eu vou ser feliz. Não, querido. O que nós mais queremos é agradar a Deus. A nossa esperança está lá no alto, onde Cristo vive. É lá que nós queremos ajuntar os nossos tesouros. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Que Deus te ajude, querido. Ainda é tempo de se arrepender. Não seja rebelde. É a palavra de Deus, não é a minha palavra. Viver uma vida santa é confirmar a sua eleição. Viver uma vida santa porque Deus é santo. Como viveremos no pecado? Quanto mais santos nós buscamos ser, mais consciência nós temos do pecado. As pequenas coisas nos incomodam e nós corremos para a presença de Deus para confessar o pecado. Nenhuma mentirinha, nenhuma injustiça, todo pecado nos incomoda. Mas nós podemos todos os dias correr para Ele e nos lavar no sangue de Jesus e cada dia crescer e agradar mais a Deus, ser mais santos, mais justos, mais fiéis. Que Deus nos ajude. O mundo precisa de uma igreja que busca santidade. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém?